ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e quero convidar você a mais um encontro com o seguinte objeto de conhecimento: princípios e valores éticos, detalhamento do objeto, a ética e a moral, conceitos, valores e contravalores, o respeito à vida e à dignidade humana, bioética, o aborto, a eutanásia, suicídio, mutilação, cuidado do idoso, entre outros, ética e construção de um projeto de vida. Então, agora você pega o seu material, caderno, caneta, se posiciona, preste atenção porque a nossa aula vai começar. Então, caro aluno, cara aluna, começando a nossa aula, começando a nossa reflexão, hoje nós trazemos um tema muito importante que é o projeto de vida. Projeto de vida construído a partir da ética, construído a partir dos valores e dos princípios. Um projeto de vida para a construção do nosso futuro, a realização de nossos sonhos, mas, sobretudo, uma realização pessoal, mas também voltada para os outros, para o nosso próximo, para a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais pacífica, mais harmoniosa. E para começar a nossa conversa, vamos ver aí, né? Quando a gente fala de projeto de vida, nós estamos falando o quê? Planejar o futuro. Planejar o futuro requer estabelecer objetivos e ser fiel aos princípios e valores éticos que regem a nossa vida. A fidelidade à ética, a prática do bem. E também, dentro dessa, com esta fidelidade, planejar o nosso futuro. Fazer escolhas conscientes e harmonizadas com a ética e com uma vida honesta e digna. Gente, isso aqui é muito importante, é essencial. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, eu tenho meus planos para o futuro. São válidos, são importantes, se trata da minha realização pessoal, isso é muito importante. Não adianta eu abraçar um projeto no qual eu não vá me realizar, porque isso vai gerar sofrimento. Mas essa realização pessoal, esse plano, esse projeto, ele tem que ter um embasamento ético, ele tem que ter a ética, a moral, as boas escolhas, o bem para sustentar esse projeto. Não há realização e não há felicidade que não tenha o bem, que não tenha as boas práticas, as boas escolhas na sua base. Por isso, continuando, pensar não somente no eu, mas no nós. Pois a minha vida está conectada à vida dos outros, à vida de outros. A minha vida, por mais que eu busque a minha realização pessoal, a minha realização profissional, por mais que eu busque a minha felicidade como pessoa, como ser humano, eu preciso entender isso. Também que a minha vida está conectada com a vida de outros. A minha família, os filhos que eu venho a ter, as pessoas que estão e que estarão sob a minha responsabilidade, os meus cuidados, e as pessoas que vão possivelmente comandar a minha vida profissional, a minha atuação como adulto. Isso é importante, ter essa consciência. Se trata da minha realização pessoal, mas também uma realização pessoal que está conectada com o outro. Eu não sou isolado no mundo, eu não sou uma ilha. Eu não estou isolado no mundo, mas eu estou sempre conectado com as outras pessoas. Compreender isso é importante e é um dos primeiros passos na construção do planejamento do nosso futuro. Então, nessa aula também nós vamos ver de forma mais prática, vamos ver aí umas dicas, umas orientações, umas sugestões bem práticas para a
elaboração do nosso projeto de vida. Vamos lá. Elaboração de projeto de vida. Primeiro lugar, pensar no que gostaríamos de ser. Né? Pensar o que nós gostaríamos de ser no futuro. Né? Uma pergunta que a gente faz, se faz muito para crianças, né? Para adolescentes. O que você quer ser quando você crescer? No caso do 9º ano, como já estão crescidos, a gente muda um pouco a pergunta e o que você quer ser no futuro? Né? Ao concluir a escola, ao caminhar, após iniciar sua vida profissional, após ter a sua autonomia, né? Quais os seus desejos? Né? Qual o seu objetivo? Depois, planejar o que gostaríamos de fazer. Tudo que a gente faz na vida, a gente precisa planejar. Para dar aula, o professor precisa fazer um planejamento. Para coordenar a atividade dos professores, a equipe pedagógica precisa se planejar. Para colocar a escola em funcionamento, o diretor, o gestor, precisa também fazer o seu planejamento de gestão. Né? Tudo nós precisamos planejar. Tudo que a gente vai fazer na vida precisa ser planejado. Talvez não um planejamento muito detalhado, mas na nossa cabeça, né? No momento breve, fazer um breve planejamento das nossas ações. Depois, traçar objetivos para o nosso futuro. Que objetivos eu quero alcançar com esse planejamento? O que eu quero alcançar ao terminar o período da escola, ao terminar uma faculdade, ao começar a trabalhar? Né? Qual o objetivo? Aonde eu quero chegar? Né? Qual é a minha realização? Quando que eu vou me sentir realizado? Como pessoa, como profissional, como uma pessoa de fé, uma pessoa religiosa, né? Como um jovem, como um adulto. Né? Continuando ainda na elaboração do projeto de vida, né? A última frase, traçar as estratégias necessárias para alcançar tudo isso. Olha, traçar estratégias, como eu pretendo alcançar esse objetivo? Uma vez estabelecido o objetivo, como eu vou alcançá-lo? Eu quero ser engenheiro, mas o que eu preciso fazer para ser engenheiro? Né? Eu preciso estudar, eu preciso ter um bom domínio das ciências exatas, principalmente se eu tenho dificuldades agora em ciências exatas, é o que eu preciso mais estudar na escola, entrar numa faculdade, né, e concluir o curso e me formar. Então, são aí as estratégias que eu tenho para isso. E outras que vão aparecendo ao longo do caminho. Né? Eu traço agora uma estratégia, mas depois vão aparecendo outras necessidades e eu vou precisar de novas estratégias. Né? O que é estratégia? É aquela maneira como eu pretendo alcançar algum objetivo. Então, eu tenho que estar atento a isso, eu preciso estar antenado nessas coisas se eu quiser alcançar o meu objetivo. Vamos adiante. A elaboração do nosso projeto de vida, né, ela vai exigir o quê? Né, requer o quê? Primeiro, o autoconhecimento, saber quem eu sou. Eu preciso me conhecer, minhas habilidades, minhas qualidades, aonde eu me saio melhor, ciências humanas, ciências exatas, leitura, interpretação de texto, conhecimento da ciência, das fórmulas científicas, da vida animal. Né? Aonde eu me saio melhor? Em que área? Empreendedorismo, negócios. Depois, saber traçar as metas e os objetivos que se deseja alcançar a curto, médio e longo prazo. Né? Eu preciso traçar esses objetivos, essas metas, né, que eu pretendo alcançar. Há metas que é a curto prazo. Né? Terminar o Fundamental 2, isso a muito curto prazo, dezembro já está aí. Né? A médio prazo, terminar o ensino médio. Né? Daqui a 3 anos e um pouquinho, eu estou concluindo o ensino médio. Depois, a longo prazo, me posicionar no mercado de trabalho,
me posicionar aí frente às atividades da minha família, me posicionar como um adulto, me posicionar como um ser humano na sociedade, né? Começar a administrar meus próprios recursos, começar a administrar minha própria vida. Depois, aprender a transformar sonhos em objetivos, metas e prazos para que, de fato, eles se tornem realidade. Né? É muito bom a gente falar, nossos sonhos precisam se tornar realidade. Sim, precisam. Mas como vai ser essa transformação? Como os nossos sonhos, os nossos desejos vão se tornar uma realidade para a minha vida, a vida das pessoas que vivem comigo? Né? Isso aí nós vamos ter que pensar, vamos ter que quebrar a cabeça. Né? Não é simplesmente falar bonito, não é simplesmente pensar bem, mas é botar a cabeça para funcionar e ir descobrindo aí esses meios, né? esses caminhos, essas estratégias. Né? O que está na base dela, né? É o estudo, gente. É estudar. É aprender bem essas disciplinas. Por isso que essa etapa de vida, essa etapa do estudo que vocês estão, se chama educação básica. É a base daquilo que todo brasileiro tem que conhecer para viver em sociedade. São os conhecimentos básicos. Para você fazer qualquer coisa na sociedade brasileira, você tem que ter domínio do conhecimento que os professores transmitem a vocês, que os professores ajudam vocês a construir. Tem que ter esse domínio de conhecimento para que vocês possam fazer qualquer coisa na vida adulta. Você imaginou um adulto que não sabe tabuada, que não sabe, que tem dificuldade, sei lá, no mundo de hoje, em ter coisas básicas, que não sabe a capital do seu estado, que não sabe em que país está? Isso é um pouco complicado na sociedade de hoje. Então a gente precisa ter essa base. É o mínimo que a gente precisa conhecer para viver em sociedade. Certo? Vamos continuar, vamos ver aí as etapas de um projeto de vida. Né? Então, no projeto de vida, nós temos 3 principais etapas, né? Para que a gente possa elaborar o nosso projeto. São 3 principais etapas, são 3 momentos ali que nós vamos construindo esse projeto e que são importantes para que esse projeto ele tenha êxito. Tá bom? Essas etapas, elas são interligadas entre elas, né? E precisam ser trabalhadas também em continuidade. Né? Elas não terminam. Né? A primeira etapa, ela não termina, ela continua. Em algum momento, ela precisa ter uma atenção maior, mas depois, essa primeira etapa vai continuando junto com a segunda, que vai exigir uma atenção maior, e assim por diante. Vamos agora aprofundar um pouco essas 3 etapas. São elas. Vamos lá? Primeira etapa, autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, olhar para si mesmo, colocar-se diante do espelho da vida, da existência. Conhecer a si mesmo. Isso é importante, é um processo necessário para responder à pergunta: quem sou eu? Então, eu preciso conhecer as marcas que o tempo vai deixando na minha vida. O que eu vou aprendendo, aonde eu vou me desenvolvendo, aonde eu vou tendo destaque, né? Como eu vou aprendendo e evoluindo como ser humano. Né? As habilidades que eu vou adquirindo ao longo do tempo, né? As qualidades que vão desenvolvendo na minha pessoa. O autoconhecimento, ele vai muito mais além do que reconhecer a própria imagem no espelho ou numa foto. É conhecer-se por dentro também. É perceber a si próprio como um ser único, como uma pessoa que é única, mas ao mesmo tempo que não está só no mundo. Olha que interessante. Perceber-se como um ser único frente aos outros seres únicos e perceber-se que há outras pessoas entre nós, conosco, que também são únicas. E essas várias pessoas únicas vão construindo
à sociedade. Né? É dar-se conta de sua própria individualidade, mas também dar-se conta da individualidade dos outros e respeitá-la. Né? Nessa construção do projeto de vida, eu preciso conhecer a mim mesmo, perceber que eu sou único no mundo, mesmo que eu tenha um irmão gêmeo, mas até muitas vezes, muitas e muitas vezes, os irmãos gêmeos são diferentes na sua personalidade, mas que eu, embora seja único, eu não estou só no mundo. É aquilo que eu falei agora há pouco, eu não sou uma ilha. E tenho que perceber que há outras pessoas no mundo. Eu preciso me dar conta disso, respeitar essas diferenças, porque cada um é cada um. Cada um é único e cada um é importante no mundo. Vamos adiante. O autoconhecimento envolve reflexões sobre as nossas preocupações, limitações, potencialidades e qualidades. Vamos ver aqui cada uma delas. Primeiro, né, as preocupações. Para a gente começar esse processo, o que me preocupa? O meu futuro, o futuro da minha família, o futuro de uma mãe idosa, o futuro dos meus filhos. Qual a minha preocupação? Né, eu tenho que parar e pensar nisso. Né, o que me preocupa? Ter uma casa, né, não só bens materiais, ter uma formação, ter uma faculdade, ver que há pessoas perto de mim que não têm a mesma oportunidade do que eu, isso me preocupa. Ver que tem pessoas na rua que passam fome, isso me preocupa. Depois, refletir sobre as minhas limitações. Né? Eu tenho limitações. Apesar da minha boa vontade, do meu desejo, dos meus objetivos, das minhas metas, eu também tenho limitações. Por exemplo, eu quero ser engenheiro, mas não sou muito bom em tabuada. É uma limitação. Eu quero ser jornalista, mas eu não sou muito bom com leitura, não me dou muito bem com livros, né? Eu não me dou muito bem com leitura de notícias. Né? É uma limitação. Então, as limitações elas existem para serem superadas, não para nos impedir de alcançar nossos sonhos. Né? Elas existem para ser superadas, elas devem ser superadas. Depois, as minhas potencialidades. No que eu sou bom? Né? Cuidando ali das coisas da minha família, do plantio da minha família. No que eu sou bom? Em ajudar as pessoas. No que eu sou bom? Em ajudar o professor em sala de aula, em ajudar minha mãe em casa. No que eu sou bom? Em resolver problemas que às vezes aparecem ali no cotidiano. Tenho que perceber isso. Onde eu me sinto mais potente, mais forte, mais à vontade. Né? E depois as minhas qualidades. Eu sou organizado, eu sou estudioso, eu tenho facilidade para me concentrar. Né? São qualidades. Né? Eu consigo dialogar bem com as pessoas. Né? Isso tudo são qualidades que eu preciso perceber em mim. Né? Às vezes é complicado, a gente pede para o aluno, olha, elenque 2 qualidades suas, aí você fica pensando, elenque 2 defeitos, você fica pensando também, às vezes é difícil, né? Mas a gente consegue sim. Né? As limitações das dificuldades, como eu falei, elas devem ser superadas. Né? Vamos continuar aí. Como somos, como gostaríamos de ser, né? O que e quem queremos nos tornar. Olha aí, ver o teu presente e ver o teu futuro. Né? O que e quem queremos nos tornar. Queremos nos tornar aí um médico veterinário, né? Um médico de pessoas, queremos trabalhar no nosso município, fazer crescer a nossa comunidade. O que queremos nos tornar? Aonde estamos? No 9º ano do ensino fundamental. Eu tenho que saber o meu presente, aonde eu estou neste momento. E aonde eu estou vivendo bem esse momento, eu estou tirando o máximo de proveito dele. Não adianta eu estar em sala de aula e estar brincando com o colega enquanto o professor dá aula. Não adianta nada, porque as oportunidades, os conhecimentos vão passando pela gente, a gente vai deixando escapar. Né?
onde queremos chegar. Voltamos à questão das metas, né? Aonde nós queremos, aonde nós precisamos chegar, né? Isso é importante, né? Eu preciso vislumbrar isso no meu futuro. Vamos adiante, vamos seguir um pouco mais. Aí o segundo ponto para a construção, a elaboração do nosso projeto de vida, né? Aquilo que nós falamos no início da aula, a relação com a ética, com os valores, com a questão moral, né? Os meus valores, eu preciso ter, diante de todo esse autoconhecimento, quais são os meus valores, né? Como pessoa, que os valores que a minha família me ensina, os valores que a minha religião me ensina, os valores que eu aprendo na escola, os valores que eu vejo ali na minha vizinhança, né? Os meus valores. Os valores dizem muito sobre nós, quem somos, como nos vemos, como nos relacionamos. Eles interferem diretamente nas escolhas e decisões que tomamos na vida. Isso aí é muito importante. Quando eu tomo consciência dessa dimensão ética, dessa dimensão de valores na minha vida, eu também cresço, avanço no meu autoconhecimento e também tenho consciência de que essa questão ética, moral, ela interfere nas minhas decisões. Por isso, ter bons valores, ter uma boa formação ética, né? Ter a sua consciência bem formada para que você saiba tomar as decisões para a sua vida, estabelecer os projetos, as metas, os objetivos para a sua vida. Vamos lá? Ao longo da nossa vida, diante das diferentes situações, nossos valores são postos à prova. Os valores são transmitidos pela família, pela religião, pela escola em primeiro lugar. E depois, onde mais aprendemos valores, vamos seguir. E depois, os valores também nós aprendemos nos ciclos de amizade, na empresa onde trabalhamos, com os colegas de trabalho, na internet, na formação acadêmica, se tornam outros transmissores de valores. E como devemos agir diante de valores tão diferentes e diversos? É importante ter claro quais deles nos encaminham para o bem, quais deles promovem boas relações entre o eu e os outros que encontramos ao longo do caminho da vida. Né? Por isso, é preciso saber escolher bem os valores ao longo da vida para conseguir elaborar um bom projeto de vida. E a terceira parte da elaboração do nosso projeto de vida recebe esse nome mesmo, o meu projeto de vida. Pensar não só no eu, né, de forma subjetiva, mas pensar também no nós, nos outros, de forma coletiva. Não só a minha realização, mas a minha realização também em relação com os outros com quem eu vou conviver. Porque não ter como projeto de vida uma comunidade melhor, mais humana, mais desenvolvida, mais sustentável? Né? Por que não ter isso no seu projeto? Né? Vamos seguir. No que você é bom fazendo? Como transformar essas suas qualidades em algo que ajude os outros? Quais as principais necessidades da sua comunidade? Que ideias você e seus amigos podem ter para ajudar a sua comunidade diante dessas necessidades? E são umas perguntas aí para você elaborar o seu projeto nessa dimensão, primeiro individual, mas individual em direção ao coletivo. Vamos seguir. Essas perguntas apresentadas na cartela anterior têm um bom ponto de partida para iniciar uma reflexão sobre um projeto de vida que não só a minha, mas um projeto que melhore a vida de todos ou de pelo menos uma parte da comunidade aonde eu vivo. Um projeto que não só melhore a minha vida, mas também uma parte
da comunidade na qual eu estou inserido. E vamos agora ficar com uma animação muito interessante, depois nós vamos falar sobre ela, né, chamada Os Primeiros Passos. Vamos prestar atenção na animação. Gabriel é um jovem do interior do Amazonas que está terminando os estudos, mas ainda não conseguiu decidir o que fará da vida depois da escola. Quando ele chega na escola e entra em sala de aula, o tema da aula é projeto de vida. Um tema diferente, algo novo trazido pelo professor de ensino religioso. Muito bem, alunos. O tema da aula de hoje é projeto de vida e a construção do nosso futuro pelas nossas próprias mãos. Alguém poderia me dizer qual o seu plano para o futuro? Os alunos todos se olharam com estranheza, pois foi a primeira vez que um professor lhes fazia esta pergunta sem estar brigando com eles. Mesmo assim, os alunos não foram capazes de responder ao professor. Tudo bem, eu sei que parece complicado responder, pois para responder algo acerca do nosso futuro, é importante antes fazer um exercício de autoconhecimento, ou seja, conhecer-se a si mesmo. Quais os seus potenciais, as suas qualidades, aquilo que você sabe fazer de melhor. Se você ainda não se deu conta do que você faz de melhor, como você vai poder planejar um futuro para você e para as pessoas que são importantes para você? Vamos lá! Puxem na memória de vocês aquilo que vocês acreditam que seja uma qualidade, algo bom que vocês fazem bem. Ser bom em uma disciplina, ajudar os colegas com dificuldade, construir coisas, cozinhar, artes manuais, organizar as equipes de trabalho aqui na escola. Não sei. Isso é com vocês. Só vocês podem fazer isso. O aluno foi dando mais voltas e lembrou-se da igreja e de como ele sabia lidar com os adolescentes um pouco mais jovens do que ele. Como ele conseguia organizar aqueles garotos para ajudar as famílias a suspenderem as coisas dentro de casa no período da cheia do rio, ajudar com a limpeza dos terrenos baldios de sua comunidade. Além disso, é importante ver aquilo que cada um de vocês valoriza, ou seja, os valores, os princípios que vocês escolheram para a vida de vocês. Isso é importante para que vocês pensem e elaborem o projeto de vida de vocês. Professor, será que algo que a gente já faz na escola ou em casa mesmo pode se tornar um projeto de vida? Claro, Gabriel. Só precisa dar um formato maior. Pensar em como atingir um público maior. Um público que, de repente, não vai à igreja ou à sua casa. Como chegar nessas pessoas? E o mais importante, baseando em suas qualidades, o que fazer com essas pessoas? Gabriel saiu cheio de ideias daquela aula. Já não era o mesmo aluno que chegou naquele dia, cheio de desânimo e sem saber o que fazer da vida. Ele deu a si mesmo uma missão, um propósito, e dali nasceria o seu projeto de vida baseado em ajudar outras pessoas nos momentos de dificuldade. A aula foi um pontapé importante. Agora é com o Gabriel. Baseado nas futuras aulas, como o apoio do professor e quem sabe de outros colegas, como ele iria elaborar e colocar em prática um projeto que ajudasse o maior número de pessoas em sua comunidade. Então, nós vimos aí a história do Gabriel e vamos conversar um pouco sobre esse vídeo. Né? O vídeo não mostra todo o processo de produção do projeto de vida. O objetivo do vídeo é despertar o jovem para os primeiros passos que podem ser dados nesse sentido. O projeto de vida é um processo, né? Para uns mais rápido, para outros mais devagar, né? Com um propósito e com comprometimento, com o apoio dos professores e da família, o jovem consegue seguir adiante. Seguir os passos para a elaboração do próprio projeto ter sempre em vista os seus objetivos e metas, respeitar os ritmos da vida e de cada um em particular e ter sempre adiante os valores
que são elementos indispensáveis para obter um bom projeto de vida. Então, alunos, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.